Hoje é dia da gente fazer a atualização da nossa carteira de dividendos em ações que eu criei no canal há pouco mais de um ano. Na verdade, a gente começou essa carteira foi em agosto de 2023. Então a gente está finalizando ali o 13º mês, né, de investimentos com muito sucesso. Na verdade, porque a nossa ideia aqui, que até que pode servir de inspiração para você que está começando a montar sua carteira de investimentos, para você que está começando a entrar nesse meio de investir em ações, mas quer começar devagar. Isso é um bom jeito de você acompanhar a playlist. Aqui eu separei, tem todos os vídeos da carteira do canal que a gente criou desde o primeiro episódio. Então você pode ir vendo, assistindo esses vídeos e entendendo a filosofia de investimentos para foco no longo prazo, para receber dividendos, para receber uma renda passiva futura, né? Então eu invisto toda semana que eu combinei com vocês de investir em média R$50 toda semana num prazo indefinido, e independente de onde aconteça, aportar esses R$50 tem nos dado um rendimento bastante interessante. E isso para você que está começando é interessante por quê? Porque começar devagar, pessoal, vai te trazer uma rentabilidade um pouco melhor e vai dar tempo de você estudar os ativos que estão entrando na sua carteira. Diferente e muito mais arriscado quando você começa, sei lá, com R$50 mil e já compra tudo em ações, por exemplo. Se você pega ali, por equívoco, uma empresa que está com uma cotação, a ação está custando um valor um pouquinho mais caro do que deveria, e o mercado posteriormente vai bater nessa ação, você incorre um pouco da perda do seu patrimônio, porque você vai ter comprado uma ação que custa R$20 e ela vai ter se desvalorizado para 15, por exemplo. Só que um ponto muito importante que a gente precisa atentar é que, no longo prazo, investindo para 5, 10, para 15 anos, que são realmente o longo prazo para as ações, isso vai se corrigindo, tá? Na minha carteira pessoal, eu comecei investindo sem olhar o preço dos ativos que eu estava pagando. Então, eu simplesmente ia lá fazer os aportes. Então, demorei mais ou menos uns 2 anos só para consertar a rentabilidade da minha carteira. Eu vou até mostrar aqui para vocês. No início, os primeiros anos, por exemplo, eu só tive rentabilidade negativa. Mas nem por isso eu deixei de fazer os meus aportes. Por quê? Eu já estava estudando e já estava entendendo que eu ia fazendo meus aportes e corrigindo os preços errados. Que preços errados foram esses? Por exemplo, eu comprei Vale a quase R$120 e hoje ela custa 60. Eu comprei alguns fundos imobiliários que custavam na época 120, 130 reais e hoje custam 80. Então isso bateu muito na minha carteira. Só que, como eu tenho foco para longo prazo, eu nunca me desfiz desses ativos. Então o que eu fiz? Eu fui aportando em outros ativos que estavam mais baratos, começando a estudar mais a fundo. Aí eu comecei a melhorar a rentabilidade da minha carteira pessoal. E toda essa experiência me motivou a criar essa carteira aqui do canal, que já tem uma rentabilidade totalmente diferente, que é que a gente já vai ver mais para frente. Por quê? Eu tomo muito cuidado ao comprar os ativos, a investir nas ações. E outra, a gente começou devagar. Aqui a gente investe R$50 toda semana. Então, o fato de ter começado devagar faz com que a gente tenha mais chances de comprar mais ações com um preço mais descontado, né? Então, com isso, a gente vai conseguindo fazer esses reaportes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez hoje, nesse momento de mercado, a sua carteira esteja com uma rentabilidade ruim, você esteja perdendo patrimônio, você esteja perdendo dinheiro, e isso machuca a gente, deixa a gente chateado, a gente se questiona, será que está valendo a pena ou não? Só que o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que, se você focar para o longo prazo e começando a consertar os ativos da sua carteira, ou melhor, se os ativos que você tem já são ativos bons, são ativos resilientes, são boas empresas, são boas ações, você simplesmente precisa de ter um pouco de paciência e esperar a sua carteira ir se consertando, ir se pagando em dividendos e melhorando a sua rentabilidade aos pouquinhos, sem ficar desesperando. Se você fica vendendo e comprando ativos diferentes, você fica girando a sua carteira e aí sim seu patrimônio nunca vai sair do lugar, porque geralmente o que as pessoas fazem é, quando o ativo começa a cair muito, ela vai lá e vende esse ativo no prejuízo e compra uma ação que está na moda, por exemplo, que está todo mundo falando, e essa ação está super precificada, aí você paga mais caro nela, aí ano que vem ela cai, aí você fica chateado e vende. Então isso costuma não dar muito certo. Então, para você que está começando a construir esse patrimônio vindo das ações, comece devagar.
vai fazendo aos poucos, vai estudando os ativos aos poucos, vai acompanhando os vídeos aqui diários que a gente faz. Cada dia tem um vídeo diferente, tem vídeo de fundo imobiliário, tem vídeo de fiagros, tem vídeos de FIINFRA, tem vídeo de análise de ações, tem vídeo de análise dos resultados trimestrais que as ações vêm fornecendo, né? Enfim, tudo isso para que você comece a investir com mais resiliência e não perca o seu precioso dinheiro, porque na verdade a gente se esforça muito para fazer os aportes, né, pessoal? Então, ao longo desses meses que a gente vem investindo, de agosto de 2023 até agora, primeira semana de outubro de 2024, a gente está acumulando de 50 em 50, R$ 3.802 com uma rentabilidade positiva, né? Nisso, dentro das nossas ações que estamos investindo, a gente tem setores diferentes da carteira. A gente visa essa diferenciação dos segmentos desses setores para quê? Primeiro, para a gente ter mais oportunidades de investimentos em vários segmentos da economia. Segundo, para a gente criar um padrão protetivo e resiliente. Na maioria da nossa carteira são setores perenes, os chamados setores perenes. O que são esses setores perenes? São setores que venceram a maioria dos ciclos de mercado, ciclos de alta, ciclos de baixa. Por quê? Quando você investe numa ação de energia elétrica, por exemplo, faça chuva ou faça sol, tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, você tem que incorrer no pagamento da sua conta de luz. A mesma coisa serve para a conta de água, para a conta de internet, né, para o seu telefone, para a seguradora do seu carro, por exemplo, né? Então tudo isso faz com que essas empresas ganhem dinheiro, mesmo num cenário mais pessimista. Então hoje a nossa carteira ela está dividida primeiro em maior porcentagem em energia elétrica, quase 30%. Bancos já está em segundo lugar, o banco estava lá embaixo. Aí eu vim reaportando nas ações do Banco do Brasil, tem vídeo que você pode assistir. A gente vem aumentando essa exposição. Por quê? Porque eu estava com papel e celulose e siderurgia nos primeiros lugares. Porque no início do ano, olha só, veja todo o histórico da carteira. A gente comprou muito Klabin, a gente comprou muito Gerdau. Então estava muito exposto nessas ações de commodities que são mais cíclicas. O que eu precisei fazer? Me assegurar, criar uma carteira mais protetiva. Então eu resolvi mudar mais para esses setores perenes. Então, energia elétrica, banco, agora a gente vai tentar subir seguradores, telecomunicações e deixar essas empresas mais arriscadas para o final da carteira. Mas é claro que eu obedeço muito um cenário de sempre comprar um ativo mais atrativo. Se eu ver que, por exemplo, a Gerdau está oferecendo um bom desconto, eu vou continuar reaportando nela, porque afinal de contas, depois a minha rentabilidade vai ser muito positiva. Olha só, a gente tem aqui nesses meses, investindo 100% em ações, uma rentabilidade de 17,7%. Isso dá muito mais de 1% ao mês, se a gente soma ali esses 13 para 14 meses investindo, né? Então a gente ganha da inflação, ganha do CDI, ganha do próprio Ibovespa, que é a média de mercado. Só perdemos agora, nesse finalzinho, nesses últimos meses aqui, para o IDIV, que é o índice de dividendos. Então veja, ações que pagam dividendos, que elas possuem uma rentabilidade muito maior do que ações comuns do Ibovespa, né? Então focar nessas empresas que são pagadoras de dividendos vai te trazer uma rentabilidade muito interessante. Enfim, quais são as ações que nós temos hoje na carteira do canal? A gente tem 10 empresas investidas diferentes. Então a gente tem agora, em primeiro lugar, está a Auren, porque veja, estou com uma rentabilidade negativa, estou perdendo dinheiro na Auren, né? Meu preço médio é 11,80, hoje ela está custando 10,30, 12% a menos. Isso está arrastando a rentabilidade da minha carteira para baixo. Porém, como eu acredito no futuro dessa empresa, que ela será interessante, que ela está passando por um momento de investimento muito forte e com isso a sua dívida vai se elevar bastante, o mercado não está disposto a ficar investindo em Auren. Para isso todo mundo vende, então ela fica mais desvalorizada. O que eu faço? Eu vou vender aqui no prejuízo, pessoal? Se eu acredito na empresa, se eu acho que a empresa vai fornecer uma lucratividade positiva depois que ela fizer a aquisição da AES Brasil e começar a receber a rentabilidade da AES Brasil, vai pagar as dívidas mais rápido. Então, se eu acredito nessa tese de investimento, não faz o menor sentido eu vender a Auren só porque ela está no prejuízo aqui. E é muito pelo contrário, o investidor de longo prazo, ele visa, se ele acredita na empresa, nos números, se ele estuda ela trimestralmente, ele faz o aporte aqui necessário nessa empresa. Por quê? Ele baixa o preço médio dele, então ele diminui essa rentabilidade negativa e no futuro, quando a empresa se valorizar a 15 para 16 reais, a rentabilidade da carteira dele vai explodir. Assim como a gente tem a rentabilidade
rentabilidade muito grande aqui em Caixa Seguridade, por exemplo. Caixa Seguridade, eu cheguei a comprar R$ 11,30, agora ela está custando R$ 14,32, ou seja, 26% de rentabilidade positiva nessa carteira, né? Aqui a gente tem também a Lupar, que é uma outra empresa de energia, a gente tem Klabin, Gerdau, Banco ABC, o Banco do Brasil, que estava lá embaixo na nossa carteira, eu vim reaportando semanalmente nele, então agora ele está ocupando uma posição interessante, também carregando uma rentabilidade negativa, onde eu tenho oportunidade de aporte aqui, porque eu vou baixar mais meu preço médio, depois ele vai se valorizar mais. Eu tenho também a Sanepar, que vem crescendo absurdamente aí com o passar dos meses, né? Caixa Seguridade, ações de seguro, tem a Unifique, que é uma empresa de telecom, e tem a Raízen, que é uma empresa de açúcar e etanol também, que tem um futuro bastante próspero aí, assim espero. Caso você não entenda dessas empresas, para cada uma delas, eu tenho um vídeo de análise aqui de resultados, você vai conseguir entender onde que essa empresa investe, onde que ela ganha dinheiro, onde que ela tem mais dificuldade, ou qual mercado que ela atua, então bem completo, é só você procurar aqui, por exemplo, Banco ABC, investidor classe média, você vai conseguir achar aqui os resultados trimestrais, você vai ficar por dentro do que está acontecendo na carteira e também acompanhar semanalmente. Então todas essas empresas, elas vêm pagando dividendos para o canal. Veja, ano passado a gente recebeu R$14 de dividendos. Quase nada praticamente, né, pelo número de investimentos que a gente tinha. Agora, esse ano, ele nem acabou ainda e a gente já recebeu quase R$80. Então, veja o crescimento exponencial que é quando você investe em ações que pagam dividendos. E veja, todos os meses ali, eu vou recebendo um pingadinho. E cada ano, isso vai aumentando muito mais, né? Então, olha só, a empresa que mais me pagou dividendos até hoje foram a Caixa Seguridades, a Gerdau, a Klabin, aí a Lupar e o Banco ABC. Então são empresas que sempre vão me pagar bons dividendos, eu pego esses dividendos e reaporto em outros ativos. Então todos os meses eu recebo um pouquinho. Imagina isso daqui a 10 anos, por exemplo, eu vou incorrer nos dividendos muito maiores. Então por isso que é interessante você acompanhar a carteira do canal, porque semanalmente a gente faz esses aportes e essas atualizações, e isso motiva bastante a gente, né? Então para ano que vem, eu já estou esperando um total do ano de mais ou menos uns R$500 de recebimento de dividendos. Então veja, eu vou sair de R$80 para 500. E depois em 2026, em 2027. Então veja, só o que falta pra gente, pessoal, é um pouco de paciência e resiliência de fazer a mesma coisa toda semana ou toda quinzena, por exemplo, né? Então veja, a gente já está recebendo ali dividendos de formas constantes, né? E isso é bastante motivador, tá? As compras desse mês agora, da semana que eu fiz, eu continuei reaportando em Banco do Brasil e Auren, mais em Banco do Brasil, menos em Auren, porque eu quero subir, aproveitar o desconto que está no Banco do Brasil e comprar mais ações, porque para dividendos, eu fiz até um vídeo mais completo sobre o Banco do Brasil aqui, eu precisava de uma empresa que pagasse mais dividendos na carteira do canal, porque eu tenho algumas que estão em fase de investimentos constantes. Por exemplo, a Klabin está em investimento constante, então ela vai diminuir os dividendos. A Lupar também vai diminuir um pouquinho os dividendos, porque ela está investindo muito. A Auren nem se fala, né? A Sanepar paga só 2 vezes por ano também dividendos. A Caixa Seguridade já é uma pagadora de dividendos, então para acrescentar mais dividendos na minha carteira, eu resolvi colocar há um mês passado o Banco do Brasil. Então toda semana, enquanto ele tiver com uma rentabilidade negativa, eu vou comprando mais novas ações e assim eu vou rebalanceando a minha carteira. Vai chegar momentos onde eu estarei muito exposto ao setor bancário. O que eu faço? Não, agora eu vou investir em setor de açúcar e etanol. Não, agora eu vou investir em Unifique. Ou, por exemplo, se tem uma empresa que está no meu radar, tem até vídeo das ações que estão no meu radar, das empresas que eu quero investir, eu vou e acrescento uma nova empresa aqui na carteira, porque afinal de contas eu aproveito um preço que ela está me fornecendo de desconto e com isso eu tenho uma rentabilidade mais positiva. E isso, pessoal, a gente repete consecutivamente, toda semana. A gente vai investindo um pouquinho, ou todo mês, ou toda quinzena, mas a ideia é nunca sair dos próprios princípios, tá? Se eu fico mudando de estratégia toda hora, eu falo assim, não, vou parar de dividendos, agora eu quero ações de crescimento. Aí minha carteira trava um pouco, fica com rentabilidade negativa. Não, agora eu quero vender esses ativos e investir em fundos imobiliários. Aí vendo tudo, invisto em fundos imobiliários. Aí a rentabilidade fica travada. O negócio é você ter resiliência. Cria a sua estratégia, tá? Aqui no canal tem vários vídeos sobre como montar uma carteira mais completa, que tem ações, fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs, enfim, renda fixa, tá? Você vai conseguir achar, só lembrar de digitar investidor classe média, carteira de dividendos, por exemplo, tá? Você vai conseguir achar os vídeos aí, ou clicar nas playlists que tem as playlists bem segmentadas que você pode participar também aí, assistindo os vídeos sobre cada um dos temas. Então veja, a ideia é você, com seu próprio pensamento, sua própria cognição aí,
criar sua tese de investimentos. A minha tese de investimentos no meu canal, na minha carteira pessoal eu tenho fundos imobiliários e tenho ações. E nisso eu vou investindo, pego os dividendos dos fundos imobiliários, compro mais, pego os dividendos das ações, compro mais. E com isso eu vou criando essa filosofia própria. Entendeu, pessoal? Então, espero que isso tenha te motivado, tá? Se você não começou a investir ainda e está apenas estudando, comece aos poucos, comece devagar, vai entrando devagarinho nesse cenário, porque o nosso futuro, pessoal, INSS, Previdência, tudo tende ao fracasso, tá? Agora, quem investe para longuíssimo prazo em ações nunca tende a se arrepender se você faz as escolhas corretas, tá? Tá muito em dúvida? Comece a acompanhar diariamente os vídeos aqui do canal que você vai ficar por dentro de tudo e você pode deixar o seu comentário com a sua dúvida. Eu sempre respondo aqui os comentários de forma bastante educada e didática, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, que eu faço vídeo, você já recebe aí automático, você já fica atualizado, né? Deixa o seu comentário aqui, é muito importante. Qual dessas minhas ações, qual que você mais gosta? Eu quero ver, porque aí eu faço um vídeo específico pra gente poder conversar sobre essas ações e ver a rentabilidade aí mais futura, tá, pessoal? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.